Ai, meu pai, ele estava reclamando da minha roupa, ele achou que fosse um pijama só porque a alça da blusa é de renda, mas não é não, gente, é aquelas regatinha que a blusa que a alça é de renda. Que loucura. Amém, gente. Paz do Senhor, Rosemary, pastor Antônio, irmã Ivone, Salvadora, todo mundo que já está aí. Entrei 2 minutinhos atrasada, mas amém. Não ouvi, amém, irmã, então deixa quieto. Vou começar, hoje a gente vai ler Gálatas 3. Vamos orar então. Amém? Amém, Salvador, só ouviu agora. Ainda bem que assim que eu ligo aqui a transmissão, só sai o áudio depois de uns segundos. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui reunidos na Tua presença, porque mais um dia a Tua graça e a Tua misericórdia nos sustentou, nos alcançou, porque o Senhor nos deu livramento, porque o Senhor nos levou, nos trouxe debaixo da Tua graça. Senhor, obrigada, Deus, por esse tempo que nós podemos estar aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Que seja um tempo, Pai, para aqueles que estão aflitos, Pai, de um conforto do Teu Espírito Santo, de consolo para aqueles que precisam, de reânimo para aqueles que precisam. Que seja um tempo também, Pai, que nós possamos, de uma certa forma, ter o nosso coração, Pai, afagado pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Fala conosco, nos ensina, nos corrige. Senhor, primeiro em nós, para que depois nós possamos levar também a Tua palavra a outras pessoas. Nos capacita, toca na nossa mente, no nosso intelecto, nos dá sabedoria, Senhor, tira toda limitação, tira tudo aquilo que é uma barreira, Senhor, para o nosso entendimento, Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito, como a Tua palavra diz, que nos ensinaria todas as coisas, nos ensine e nos revele a Tua palavra a cada dia. Que hoje se inicie mais uma semana, Senhor, que conseguimos estar aqui todos os dias. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. Gálatas 3, eu estudei lendo pela outra Bíblia, né? Então, como vocês já sabem, essa aqui às vezes eu dou uma travada porque. Não, precisa não. É bom que eu vejo se eu. Isso, gente, é um exercício para o nosso cérebro também, tá? Cientificamente falando. Você se força a ler numa outra tradução e botar seu cérebro para trabalhar para você entender o que você está lendo, né? Às vezes a gente está tão acostumado a ler numa tradução que quando a gente lê palavras diferentes, a gente parece que está lendo outra coisa. Mas aí você pega e vê se realmente aquelas palavras têm o mesmo significado, isso aumenta o nosso vocabulário, enfim. É porque às vezes aqui também, por estar com vocês ao vivo, eu fico um pouco nervosa a gente meio que grava um versículo com aquelas palavras específicas e grava o que ele quer dizer, grava o que significa, e aí quando a gente se depara com uma versão diferente, com uma tradução diferente, a gente dá uma travada. Mas isso é bom, assim, para vocês experimentarem todo ano, tentar trocar de Bíblia, de tradução. Isso vai aumentar o vocabulário de vocês, porque até aquele versículo que você pegou que você viu que é diferente, por mais que seja uma tradução que você não concorde, você vai ser obrigado a ir lá ver o significado daquelas palavras novas, e às vezes você vai entender melhor aquele texto. Então, isso é um bom exercício de qualquer forma. Tá? Mas aqui com vocês, como vocês sabem, também o nervosismo, uma preocupação de não estar falando nenhuma besteira. Quando eu leio assim diferente, eu dou uma travada, demora um pouco para assimilar o que eu estou lendo. Mas enfim, eu só aviso no início para, se eu travar, vocês já sabem, porque aqui estamos entre irmãos e entre amigos. E estamos aprendendo juntos, né? Amém. Então vamos lá. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou, a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós, isto recebestes, apenas quero saber de vós isto, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, a gente tem alguns capítulos que é até um pouco repetitivo, digamos assim, vai parecer algumas vezes, eu estava estudando e fazendo resumo, e nossa, parece que eu já vi todas as informações.
Porque, de fato, algumas vezes Paulo vai se deparar com problemas parecidos em igrejas diferentes, né. Então a gente viu um pouco desse tipo de problema lá em 2 Coríntios, a gente vê um pouco Paulo falando, que é o que ele vai falar aqui, da justificação ser pela fé e não pela lei, a gente vê ele falando desse assunto em outras cartas. Então algumas vezes a gente vai ter essa sensação de que a gente está vendo um conteúdo repetido, mas vemos que são problemas que iam acontecendo em várias igrejas, até porque aqui Paulo vai repreender os judaizantes, os falsos apóstolos, os falsos mestres, lembra? Cada um desses nomes que a gente viu anteriormente meio que tem o mesmo significado, né? São esses falsos irmãos, falsos mestres, que eles de fato perseguiam Paulo, iam de igreja em igreja onde Paulo pregava o evangelho para poder deturpar aquilo que Paulo estava pregando, para tentar de qualquer maneira introduzir os costumes judaicos dentro do evangelho que Paulo pregava. Só que isso acabava mudando a realidade do evangelho de Jesus, porque eles queriam que as pessoas se circuncidassem, eles queriam dizer, eles diziam isso querendo contradizer Paulo, né? Queriam que tivesse circuncisão, que tivesse obediência à lei de novo. Então eles faziam as pessoas retroceder. Por isso que Paulo já começa aqui: insensatos Gálatas, quem encantou vocês a não obedecer à verdade, a verdade do evangelho? Eles foram encantados, como se fossem enfeitiçados, porque aqueles homens, lembra que a gente leu em alguns capítulos anteriores, eu nem me lembro, acho que não foi nem Gálatas, acho que foi lá em Coríntios, Paulo fala, eles vinham com carta de recomendação, eles vinham com pompa, com aquela coisa toda, e eles, até para descredibilizar o evangelho que Paulo pregava, eles tentavam descredibilizar a própria imagem pessoal de Paulo, falar que ele não era um apóstolo de verdade, porque ele não estava, né, junto com Jesus, ele veio depois. E é isso que Paulo também vai falar um pouco para nós, acho que já falou, né, foi no capítulo 2, que nós vemos Paulo falando a respeito de uma reunião que teve que ter, eu até citei, eu acho, para vocês, uma reunião que teve que ter em Jerusalém, para poder falar, né, a respeito desse assunto que estava acontecendo. E aí acabou acordado, né, que Pedro, os apóstolos iam pregar para os circuncidados, para os judeus lá em Jerusalém, e Paulo ia para os gentios. Se eu não me engano, eu comentei com vocês isso. Tudo consequência desses falsos mestres que tentavam descredibilizar a imagem de Paulo para descredibilizar também a mensagem, né, de Paulo. E aí aqui, mais uma vez, Paulo vai em Gálatas, está falando aos Gálatas de novo, a gente viu lá no início que ele foi chamado por Deus, ele conta um pouco de como foi, no capítulo 2 a gente viu, de como foi essa conversão dele, que ele teve a visão em Damasco, ele foi para a Arábia, voltou para Damasco. Nisso se passou 3 anos, depois que ele foi para Jerusalém, ainda assim ele só ficou 15 dias em Jerusalém, depois ele volta para Tarso, para a cidade dele natal, e ele fica lá mais ou menos uns 7 anos, até Barnabé ir lá chamar ele para eles irem para Antioquia, e aí começa esse ministério de Paulo, né, das viagens missionárias. Então, desde que aconteceu aquilo, que Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco, até iniciar a primeira viagem missionária, se eu não me engano, passaram 10 ou 15 anos, ou foram 10, eu posso estar errada, depois eu confiro para vocês, mas assim, no mínimo foi 10 anos. Eu posso estar confundindo com uma outra informação. Enfim, né, só para dar um contexto de novo, recapitular, e assim, às vezes eu entendo que tem gente que esquece um pouco o que a gente já falou, então de vez em quando eu faço esse resuminho, para vocês entenderem que a gente não está repetindo uma coisa que a gente já viu, a gente acaba sim esbarrando em problemas que são muito parecidos com de outras igrejas que a gente já estudou, e o motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, Paulo vai começar a falar aqui a respeito da justificação ser pela fé. Ele vai dar os argumentos pelo que, irmãos, não é a lei que vai salvar, vocês não foram salvos só porque vocês creram em Jesus, vocês não receberam o Espírito Santo. Então, a prerrogativa é o quê? É crer. Vocês já têm o Espírito Santo, vocês não podem retroceder, voltar à prática da lei, sendo que agora vocês são justificados, vocês têm o Espírito Santo, etc, etc. É isso que Paulo vai falar aqui novamente no capítulo 3. Então vamos lá, versículo 3. Sois assim tão tolos?
depois de tendes começado pelo Espírito, querem agora serem aperfeiçoados pela carne? Ou seja, vocês já receberam o Espírito, vocês querem, já andam pelo Espírito, já conhecem, né, o Espírito, agora vocês querem retroceder, vocês são tolos, né, burros, né, tipo isso que ele está falando. E retroceder, em vez de continuar se aperfeiçoando no Espírito, ser aperfeiçoado pela carne, porque lembra que a lei é o que mostra o pecado do homem, a lei não tem capacidade de salvar. 4, versículo 4. Padecestes tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, havia milagres no meio dos Gálatas, né? E a gente sabe, entende que foi através do Espírito Santo que acontecia algum milagre, algum sinal que Paulo está se referindo aqui. E aí ele está fazendo para eles a pergunta: essa pessoa, ela faz por obra da lei? Foi a lei que a capacitou a fazer milagres? Ou foi pela fé naquilo que ouviram? Né, que foi Jesus Cristo, né? Por crer em Jesus, eles receberam o Espírito. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados como fiel Abraão, porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore, mas a maioria das traduções que vocês vão ver é no madeiro, né? Eu não sei por que essa tradução usou árvore, porque tá vendo como algumas coisas deturpam o sentido do texto? Se a gente não conhecer o texto de verdade, que ele fala no madeiro, a gente não ia entender, né? Quem não conhece o sacrifício de Jesus e lê esse versículo, Jesus foi pendurado numa árvore, então, mas essa árvore que ele está dizendo aqui se refere à cruz ser de madeira, que é a matéria-prima, enfim. Não entendi nada dessa tradução aqui. 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo como homem, embora seja um testamento de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Eu quero fazer um comentário, mas deixa eu ver até qual versículo eu preciso ler para fazer esse comentário para vocês, para não ficar. Aqui, eu vou ler mais ou menos até o 18, que aí eu acho que já dá para entrar no comentário que eu quero falar para vocês. Vamos continuando aqui. 15, não, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente, no singular. Ele não diz as sementes, como se fossem muitos, não é no plural, né? Mas fala de um só. É a tua semente, que é Cristo, né? Então, aquela promessa que a gente vê que Deus faz para Abraão lá em Gênesis, que fala assim, que a promessa é para Abraão e para a semente de Abraão, né? É um que viria da descendência de Abraão e a promessa da aliança seria cumprida através desse descendente, que é Jesus, não é para todos, né? É que a promessa se cumpriria. Deus fez uma aliança com Abraão, né? E disse que nessa aliança seria bendito todas as famílias, não. E ele faz a promessa da semente, que agora eu não me lembro se foi essa mesma. Deixa eu ver aqui. Me perdi. Mas qual o texto para botar para vocês de referência lá em Gênesis, onde é que está a promessa? Mas quando Deus fala para Abraão, se vocês forem ver lá, isso tá na Bíblia de vocês, não é só Paulo que está falando. Se você for lá em Gênesis e pegar o versículo que fala
da promessa que Deus faz a Abraão e para a descendência, para a semente, é a semente. E essa a semente, no singular e não no plural, se refere a Jesus, que através de Jesus essa aliança, né, seria cumprida. E isto, 17, digo que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pode anular, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, o que ele está dizendo aqui? Por que ele volta lá em Abraão? Ele está falando da herança da aliança? Não. Para vocês entenderem, o que é maior, a lei ou a promessa que Deus fez a Abraão? A promessa que Deus fez a Abraão, por 2 pontos. Primeiro, Deus prometeu pessoalmente para o próprio Abraão, não teve um intermediário, não foi um anjo que entregou a mensagem. Segundo, Deus fez uma aliança com Abraão, não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. E ele prometeu a semente de Abraão, que era Jesus. Ele, naquele momento, ele falou de Jesus. A lei veio depois de Abraão, 400 anos depois de Abraão. E a lei foi dada por um intermediário, né? Foi dada a Moisés, para Moisés passar para o povo. A lei, de uma certa forma, é como a gente falou, lembra que a gente falou que o Espírito Santo era o penhor que Jesus deixou para, né, para nos garantir que ele voltaria, né? Ele deixou o Espírito como penhor. A lei, naquele tempo, foi o penhor de Deus, praticamente isso, mais ou menos, fazendo uma comparação, para a vinda de Jesus, que é a semente, né? Que ia fazer uma nova aliança a partir de Jesus. Então, a lei, quando a gente estuda tipologia, são coisas que a gente não vai falar aqui nas nossas leituras, eu só, talvez, quando estiver lá no Antigo Testamento, eu cite, assim como eu estou citando agora para vocês, só para vocês terem um entendimento, quando você vai estudar o Antigo Testamento e tipologia, você vê que várias figuras e acontecimentos do Antigo Testamento apontam para Jesus, né? Por exemplo, Moisés, que resgatou o povo do Egito da escravidão. Jesus, que foi que resgatou, nos resgatou do pecado, né? O próprio... Uma outra tipologia também que é fácil de entender, que agora veio na minha cabeça na hora que eu estava falando de Moisés, agora eu esqueci. Mas, enfim, são coisas... Adão e Eva, né? A gente fala que por Adão o pecado entrou no mundo, por Jesus veio a salvação. Várias coisas, até a montagem do tabernáculo apontam para a Trindade, para Jesus, né? Quando você estuda mais a fundo. Então, a lei, ela aponta para Jesus. Ela é algo que foi deixado de penhor, algo também que era ali para ter uma administração do povo, né? O povo tinha acabado de sair de uma nação que eles foram escravos, eles não tinham noção de como era ser uma nação, de ser independente, de organização, também foi algo dado com esse propósito naquele tempo. Então, a lei, ela não está acima da promessa que Deus fez a Abraão, e a promessa que Deus fez a Abraão se cumpre em Jesus. Jesus é a semente que foi prometida, tá? Naquela aliança. Espero que tenha dado para entender. Vou ler de novo o 18, né? Porque a herança, se a herança fosse obtida pela lei, o que fala no Novo Testamento, né? O que a gente entende em Jesus? O que Jesus diz? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, né? Nós fazemos parte da herança. A lei não é pai e mãe de ninguém, não tem a figura de... Você não tem como receber herança por causa da lei. Você recebe herança porque você se torna filho, né? Junto com Jesus, você é coparticipante dessa herança que Deus fez, a promessa a Abraão. Então, a gente passa a fazer parte dessa promessa, está debaixo dessa unção, dessa promessa, dessa autoridade, dessa palavra. Porque a semente de Abraão, nós não somos judeus, mas a semente, né, que Deus mandou através de Abraão, que é Jesus, através dele nós temos parte nessa herança. Amém? 19. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa foi feita, e foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. O que ele está dizendo aqui? Que eu acabei de falar para vocês. A lei foi dada porque havia transgressão, né? O povo estava saindo do Egito, cheio de pecado, idolatria, né? Porque estava misturada ali com a cultura do Egito, o povo precisava de ordem, né? Então, a lei foi dada por causa da transgressão até que viesse Jesus. Por isso aqui que eu falo para vocês, que é como se fosse um penhor, né? A lei foi dada em penhor até a vinda da semente de Abraão, que é Jesus.
E ela foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Ela quem? A lei, porque tem alguma passagem, se eu não me engano, que fala que a lei foi dada a Moisés por anjos. Tá bom? E aí esse mediador é Moisés, né? Então Deus teve que entregar para um anjo para entregar para Moisés, para poder Moisés passar para o povo. Com Abraão, foi o próprio Deus que fez a aliança com Abraão, né? E fez a promessa. 20. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. 21. Então a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade a justiça, teria vindo pela lei. Deixa eu reler isso aqui. De modo nenhum, né? A lei não contraria a promessa de Deus. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos. Esse pedagoga também não está na versão original. É tutor, né? Que é mais ou menos isso, né? Deixa como penhor, é uma garantia, não, eu já sei o que é isso aqui que ele tá falando. É porque tem algumas traduções que esse tutor que tá falando aí, talvez na Bíblia de vocês, que aqui na minha veio o pedagogo, deixa eu só terminar de ler o versículo pra gente não ficar perdido, né? No 24 ele tá dizendo assim: de modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Ok, o que é esse... Aí no 25 ele vai complementar, mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, um tutor. Esse tutor, na tradução grega, lá na época de Paulo, na cultura grega, era um escravo que ficava como tutor do filho do seu patrão. Era como se fosse um escravo que, por ele ser mais de confiança, digamos assim, ele ficava de babá ali do filho do patrão, né? É igual hoje em dia também, uma pessoa que tem uma herança muito rica, o pai e a mãe morrem, ele fica órfão, ele é menor de idade. A lei designa um tutor para cuidar desse menor, né, e da herança do menor até que ele fique maior de idade. Então, o que a lei fez? A lei era o tutor do povo, cuidou do povo, direcionou o povo até a vinda de Jesus, porque esse tutor só vai cuidar dessa criança. Aio é a mesma coisa, tá? Aio é a palavra grega que significa tutor, tá? É a mesma coisa. Aio, aia significa escravo. Aio e aia é uma palavra para escravo. Eu tenho quase certeza que é grega essa palavra, tá? Então, se na sua Bíblia tá aio, é a mesma coisa. Eu ia falar aio, que quando eu estava estudando eu vi aio, mas como na tradução do Rafael aqui tá tutor, eu imaginei que a maioria de vocês estaria tutor, mas é a mesma coisa, tá, Rose? Foi bom que você perguntou, que pode ter também na de outras pessoas, e aí vocês já sabem também, se outros textos vier aio, significa escravo. Vamos lá. Então, esse tutor, só é responsável por esse menor até ele alcançar a maturidade, né? Depois ele vai andar com as próprias pernas. O que a lei é nosso tutor? Ela só está conosco até a vinda de Jesus, porque quando Jesus vem, a gente não precisa mais do tutor da lei. É o próprio Espírito quem vai trabalhar em nós e nosso coração essa identidade moral, né? Essa obediência moral, né? Óbvio, quando a gente fala de lei, eu preciso que vocês entendam que não significa que com Jesus a gente segue princípios morais estabelecidos por Deus, que a palavra nos orienta, né? Inclusive no Antigo Testamento a gente olha e tem coisas que a gente usa, a gente adapta, mas não é igual os judeus, né? Tipo, tem que seguir aquela lei, e às vezes alimenta até a carne uma certa arrogância. Vocês lembram do jovem rico? Que parou, Jesus falou, eu sigo os 10 mandamentos, o que mais eu tenho que fazer para te seguir? Aí Jesus falou, então larga teus bens e me segue. E ele não quis. Ele seguia a lei carnalmente, ele até se orgulhava por isso, mas no fundo, no coração dele, o Deus dele era o dinheiro, o poder financeiro, o não cobiçará da lei, na verdade, se ele não tivesse o dinheiro que ele tem, provavelmente ele cobiçaria, né? Então, assim, ela camufla quem nós somos de verdade, né? Ela não tem esse poder de nos salvar, porque ela não transforma o nosso coração. É só um conjunto de regras que a gente segue.
né? Então, deu para entender, gente? Então, a lei foi nosso tutor até a vinda de Jesus. Agora, a partir de Jesus, a gente não precisa desse conjunto de regras. O próprio Espírito Santo que ele já nos deu nos capacita a sermos obedientes, a ter o coração transformado, é de dentro para fora. Enfim, eu achei que eu nem ia citar isso aqui para vocês, mas que bom que eu estudei e me lembrei. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Foi o que acabamos de ler lá na frente, né? Por que que a gente tem direito à herança? A lei dá herança para alguém? Não, para você ser herdeiro de alguém, você precisa ser filho, né? Ou adotado. E aqui nós somos herdeiros porque somos filhos de Deus pela fé em Jesus. A partir de Jesus nós fomos adotados, nós fomos inseridos, nós fomos enxertados, né? Na promessa. 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem negro, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, se somos de Cristo, temos, né, participação nessa herança, nessa promessa que foi feita a Abraão. Amém? Deu para entender, gente, até aqui? Como foi a leitura de hoje? Me falem aí se foi tranquilo. Eu tô. Algumas pessoas até sabem, mas é que eu tô um pouco corrida com algumas outras coisas para estudar, algumas outras coisas para fazer. Então, como Gálatas é um livro curtinho, eu vou manter lendo com vocês um capítulo por dia, pelo menos os dias que eu estiver sozinha. Quando a Renata estiver comigo, a gente faz 2. Porque, como eu estou estudando, fazendo resumo, estudando um pouco mais aprofundado, fica melhor para mim. Tanto de conciliar, né, o estudo com a nossa leitura, enfim. E aí, mais para frente, a gente vai adaptando. Essa semana e a próxima eu estou um pouquinho corrida, então eu vou manter a gente lendo um por dia. Fala. O capítulo que estava procurando está em Gênesis 22, 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque abençoaste a minha mão, obedeceste a minha voz. Deixa eu ver se aqui, mais da semente. Em tua semente ou em tua descendência, né? Deve ser. O Rafael tá falando aqui que a referência lá de Gênesis é Gênesis o quê? 22, 18. É 22, 18, para quem quiser conferir isso aqui que Paulo tá falando, que a gente viu, 22. Tô esperando vocês comentarem aí como é que foi a leitura hoje. Porque vai ter Bíblias que vai estar em tua descendência, mas vai estar tua no singular ou na tua semente, tá? No 22, 18. Aqui tá, na minha tá assim, em tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceu a minha voz. Ou talvez esteja em tua descendência. Só que o que vocês precisam entender é que tá no singular, então ele tá se referindo a Jesus, tá? Que é essa descendência, esse descendente específico, entendeu? É isso, gente. Então, amanhã. Amém. Obrigada, irmã Ivone, pastor Antônio, que bom. Espero que esteja ficando claro. E vocês viram como, às vezes, em traduções diferentes, a gente descobre coisas novas? Nosso vocabulário aumenta. Um dia, quando você vê aio em algum lugar, ou tutor, ou pedagogo, você vai entender o que significa todas essas palavras e que elas são sinônimos. Fala. Depois Deus fala também para Isaac: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as estrelas. Não, depois eu vejo. Por meio dela será bendita todas as nações da terra. 26. Espera aí, filho. Você achou o versículo 13 difícil de entender? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é o que foi pendurado no madeiro. É porque, lembra que a gente já falou aqui que a morte por crucificação era a pior que tinha? Era a mais vergonhosa, só era para os piores. Então, quando Jesus
sendo puro, sendo santo, sem pecado, morreu na cruz, foi para aquela época era a morte mais vergonhosa, mais humilhante que tinha, né? E para ele nos resgatar da maldição da lei, porque a lei fazia com que mostrava nosso pecado, né? Estar sob a lei, a gente não tinha salvação. A gente seguia regras mas a gente não tinha o Espírito Santo que nos salvava. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele realmente se colocou num lugar, num papel de amaldiçoado. Era o pior tipo de morte que tinha a crucificação. Era algo mesmo. Era a pior condenação que o Império Romano tinha, uma das piores e mais vergonhosas daquela época. Amém? Aí, irmã Salvadora falou que a Bíblia dela tá muito diferente. Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário aqui na minha Bíblia para ajudar. Visto que os leitores de Paulo estavam tentando ser justificados pela prática da lei, eles já se encontravam debaixo da maldição da lei. Felizmente, Cristo redimiu por sua crucificação aqueles que estavam debaixo dessa maldição. E Paulo cita Deuteronômio 21 para mostrar que ao ser pendurado em um madeiro, Jesus se tornou maldição em um lugar. Aí ele fala para ler aqui o comentário de 3:10. Por que que a lei é maldição? Porque não somente é impossível ser justificado pelas obras da lei, mas também essa perspectiva realmente traz maldição sobre as pessoas. De acordo com Deuteronômio 27, versículo 26, todo aquele que não persiste em praticar todos os detalhes da lei é maldito. Lembre-se que ninguém conseguia cumprir a lei 100%, todas as vírgulas. Então, essa pessoa seria maldita, porque se ela não conseguisse cumprir a lei, ela não tinha. Antes de Jesus, né, eles entendiam que eles não tinham salvação, não tinha preço por Deus. Agora, depois de Jesus, você continuar a querer viver pela lei, você está atraindo maldição para você, porque agora você é livre em Jesus. Tá bom? Acho que deu para entender melhor agora com esse comentário aqui. Entendeu? Porque lembra que Paulo já começa falando, Gálatas insensatos, vocês estão sendo aperfeiçoados pelo Espírito, agora vocês vão voltar a ser pela carne. A lei não transforma o coração de ninguém, a lei não traz salvação. Então, você querer viver pela lei hoje, que você tem Jesus e o Espírito Santo, né, que já é o ministro, era outra palavra que eu ia usar de um versículo que eu me lembrei, no seu coração, você querer seguir a lei é um entendimento de maldição também, tá bom? Amém, irmã Salvadora. É isso, gente. Eu sei que, assim, quando a gente tá lendo junto, igual quando a gente tá na Bíblia, na igreja, e o pastor lê com uma Bíblia, a gente lê com outra, a gente fica um pouco perdido, né? Nessas situações, eu realmente prefiro estar com uma Bíblia igual. Só que aqui somos muitos e às vezes fica difícil, né? Sempre que eu troco de Bíblia, alguém fala para mim, agora tá igual a minha, mas aí para outra pessoa tá diferente. Eu vou tentando intercalar, assim, de vez em quando eu pego a linha do Rafael, que hoje o Rafael tá aqui comigo. Exatamente, Tatiele. Ele foi liberto, vai voltar a ser aprisionado, né? Vai voltar para a maldição, tá maldito, né? Volta para a lei depois de ser liberto. Então, de vez em quando, eu vou tentando intercalar aqui a Bíblia com vocês, mas é isso. Quando vocês tiverem uma palavra, alguma coisa que não der para entender, igual a Rosemary, bota aqui que se eu souber, eu tento esclarecer. E o importante é que vocês entendam o que vocês estão falando também. Tá bom? Obrigada aí pelos comentários, todo mundo que participou, que me ajudou aqui, né? Que de uma certa forma me ajuda. Vocês comentam alguma coisa, também me lembra algo que de repente eu nem ia trazer, nem ia falar, e aí acrescenta mais a nossa leitura. E também, quando eu não souber responder, gente, eu vou falar que eu não sei. Às vezes eu leio aqui o comentário da Bíblia para vocês também. Tá bom? Para tentar esclarecer para gente. Que tem coisa que passa batida, é muita coisa. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, mais coisa a gente descobre, né? Eu estava vendo livros assim de estudo e tem milhares de comentário bíblico, milhares de livros a respeito de um mesmo tema. Então, assim, Deus deu muito conteúdo para a gente realmente estudar a Bíblia, desgastar ela até ele vir. Tem muita coisa para a gente entender e para a gente conhecer e para ser revelado a nós até a vinda de Jesus ainda, né? Então, às vezes alguém olha alguma coisa diferente que eu deixei passar e assim a gente vai crescendo juntos, tá bom, gente? Isso, dona Ivone, é por causa das traduções. Tem várias traduções diferentes, tá?
Depois eu vou botar para vocês um videozinho, eu acho que eu já botei uma vez, mas vou botar lá no grupo, que fala um pouco a respeito de traduções da Bíblia. É um videozinho ilustrativo, até com umas figuras assim, tipo desenho animado. É bem legal e vai dar para vocês terem uma noção de por que as traduções são diferentes. Quem não sabe, não entende, tá bom? Ele é didático, o vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo hoje. E amanhã, em nome de Jesus, se Deus permitir, a gente está aqui de novo para continuar lendo Gálatas, tá bom? Fiquem com Deus.